Ano, tudo bem? A aula de hoje é de ciências. Vamos pensar na qualidade do ar. Estamos trabalhando o sistema respiratório. Se lembram disso? Então, a nossa atmosfera, né, o ar, ele é composto por diversos gases, ok? E nós respiramos e precisamos captar para a respiração do corpo humano um deles, que é o gás oxigênio. Não é o que tem na maior parte, né? Se a gente for lembrar da composição do ar das aulas anteriores. Nós precisamos então retirar o gás oxigênio, mas ele não é o único que compõe o ar. E nós temos gases, né, que são poluentes, digamos assim, que em excesso podem causar problemas respiratórios, bronquite, asma, a própria rinite, que são reações alérgicas, né, e que em determinadas épocas do ano podem estar associadas à mudança de estação, mudança de clima, mudança de temperatura e também a questão da poluição e da atmosfera, né, do excesso de poluentes na atmosfera. Então agora a gente vai ver alguns desses gases e os efeitos que eles podem ter. O primeiro deles, turma, é esse, o gás carbônico. Ele provém principalmente das indústrias e dos veículos, né? Ele está presente, ele é liberado. O problema dele é o excesso. Quando é excesso, ele vai prejudicar a qualidade de vida das pessoas, especialmente a questão do sistema respiratório e até reações alérgicas nos olhos também, coceiras excessivas e também na pele. A fórmula química dele aqui, né, é o CO2, ok? E ele é liberado principalmente pelo uso dos veículos na queima dos combustíveis e também pelas indústrias, por conta das suas máquinas e tudo mais, ok? Esse é o primeiro deles, o gás carbônico. Nós temos um que é mais poluente, muito mais agressivo. Ele também provém das indústrias e dos veículos, só que ele é muito mais prejudicial e dependendo da situação, você pode levar a pessoa à morte quando ela ficar exposta por muito tempo a grandes quantidades desse gás. Ele se chama monóxido de carbono. Vejam que a fórmula química dele é só CO. Do gás carbônico era CO2 e aqui ele está mais concentrado, digamos assim, né? Ele é tóxico, o ser humano não tem capacidade de respirá-lo por muito tempo em grandes quantidades. Ele também é expelido por veículos e pelas indústrias, né? E por isso que é tão importante a gente cuidar com o uso, utilizar meios de transporte alternativo que não utilizem a queima do combustível, porque o monóxido de carbono justamente ela provém da queima dos combustíveis que movem máquinas, ou seja, veículos e dentro das indústrias também. Então ele é extremamente tóxico, ajuda muito as pessoas a ficarem doentes em grandes quantidades, podem levar à morte sim, ok? E o outro que o livro de vocês traz é o dióxido de enxofre, ó, a fórmula química dele aqui. Ele vem das indústrias e ele também pode causar diversas reações alérgicas, essa coceira dos olhos, irritações na pele, em excesso prejudica muito a saúde das pessoas. Em grandes centros, cidades onde temos uma população urbana muito grande, né, como São Paulo, por exemplo, a emissão de dióxido de enxofre é altíssima na atmosfera, fazendo com que a qualidade do ar seja muito ruim. Por isso que até hoje em São Paulo se tem o rodízio dos carros, por conta do número de habitantes, para controlar tanto o lançamento do dióxido de enxofre na atmosfera, quanto o do monóxido de carbono e também do gás carbônico. É uma forma de fazer não todos saírem ao mesmo tempo, mas conseguirem controlar, né, essa emissão de gases que faz tanto mal à saúde, certo? Pensando aí em saúde e respiração, obviamente nos perguntamos por que espirramos. O espirro é um mecanismo de defesa. É sinal de que alguma coisa do ambiente externo entrou nos canais respiratórios, então nariz, boca, né, ouvido, enfim. Mas aqui nessa parte alta, no caso nariz e boca. Está provocando essa reação, precisa ser expelido, né? Ele pode ser provocado por vírus, por bactérias, pólen das flores, reações alérgicas, inclusive a alimentos, né? Aí vai depender do quadro que a criança e que o adulto tenha de alergias. E o espirro é essencialmente isso, é uma reação do organismo dizendo, opa, temos aí uns intrusos querendo nos afetar. É importante a gente não segurar o espirro, é importante nós espirrarmos, porém,
Nós estamos atualmente com a etiqueta do espirro, né, turma? Não, nós vimos nos estudos científicos que ao espirrarmos, nós expelimos, além do que temos ali dentro, vírus, bactéria ou mesmo a reação alérgica, a gente também expele gotículas de saliva, e dentro dessas gotículas de saliva podem existir inclusive vírus contagiosos, né, ou bactérias. Então por isso a etiqueta da tosse, certo? Até na trilha de aprendizagem tem um videozinho sobre isso. A gente espirra no braço, ok? Por que não espirrar nas mãos? Porque nas mãos a gente pega nas coisas e aí espalha os possíveis vírus por aí, ok? Então não é indicado fazer isso. Não é falta de educação, inclusive espirrar aqui, é a etiqueta da tosse, né? E logo depois lavar as mãos. Porque os vírus, eles são sensíveis, eles não vão sobreviver muito tempo se a gente deixá-los ali. Então, a higienização das mãos com bastante água, sabão, água e sabão antibacteriano, água e detergente também resolve, tá? É essencial para que a gente não dissemine doenças, ok? O espirro é um mecanismo de defesa do organismo. Tem pessoas que vão estar espirrando muito, mas que não necessariamente estão gripadas, elas podem estar com essa reação alérgica. Quem tem rinite sabe disso. Dependendo da estação do ano, por exemplo, quando inicia a primavera e a floração de muitas árvores, a gente vai ter algumas pessoas que ficam muito atacadas de rinite por causa do pólen das flores no ar. Isso é muito comum. Não é que elas estejam doentes, elas estão reagindo sintomaticamente ao que acontece fora do corpo delas. Então, para esse tipo de pessoa, em geral, os médicos fazem um tratamento, né? Não necessariamente se usa medicação, dependendo do nível de alergia se usa, dependendo do nível de alergia não. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: espirrar, independente se for alérgico ou não, sempre no braço, higienização das mãos, sempre, para que a gente não propague esse vírus ou qualquer uma das doenças que nós tivermos por aí, certo? Espero vocês na próxima aula. Até mais!